Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Irani, a Honey 3, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, essa é uma ação do segmento aí de papéis, né, em geral. Ela é como se fosse uma concorrente da Klabin. Atualmente, essa empresa está sendo negociada a 7,75, mas ela teve como mínima de 5,37 e máxima de 9,44. Então, frente à máxima e o pico que ela teve, ela tá em termos de cotação, né? Ela tá num preço até interessante. Mas, se a gente olhar nos últimos anos, principalmente em fevereiro do ano passado, ela estava num preço aí bem mais atrativo. Ela possui ações apenas de código 3, que são ações do tipo ON, ações ordinárias. Essas ações são ações que dão direito a voto, só que eu sempre falo isso aqui para vocês. Nós, pequenos investidores, mesmo que a gente invista, sabe, muito tempo, dificilmente a gente vai passar a ter um percentual muito alto de uma empresa. Então, essa história de você ter ordinária, preferencial e só olhar para uma, para outra, isso eu vejo isso como sendo meio irrisório. Ela tem tag along, que é proteção ao minoritário, em 100%, né? Então, bem interessante. Ela tem uma liquidez diária aí de 8 milhões e 800 mil por dia. Não é alta, mas para nós, pequenos investidores, é algo muito bom. Mas em termos de ações, geralmente ações têm uma liquidez maior. Ela não faz parte do Ibovespa. Se você quiser operar opções dela aí, ela tem 34 opções em aberto. Aqui a gente observa os indicadores dela. Então, os valuation, do quanto ela vale, né? Essa é uma empresa que atualmente ela tem sido uma ótima pagadora de dividendos. Ela pagou agora no último ano, né? 8,25 nos últimos 12 meses. Ela tem um PL de 5,37, que é o preço sobre lucro. Teoricamente, em 5,37 anos, caso o lucro se mantenha constante, né? E ela mantenha-se nesse valor, ou seja, isso aqui é quase impossível de ficar sempre constante. Mas nessas condições atuais, gastaria 5,37 anos para você reaver o dinheiro investido. A empresa que está sendo negociada ali a 1,75 vezes o que ela vale, próximo do seu valor, né? Como assim, Amu? A gente viu ali que ela está sendo negociada a R$7, né? Mas ela vale, o valor patrimonial por ação, ela vale R$4,42. Sempre que eu falo sobre ações, eu deixo claro o seguinte: as avaliações sobre ações são avaliações superficiais. Não dá tempo da gente aprofundar tanto, e eu não tenho tanto conhecimento assim para falar de ações. Eu trago porque as pessoas pedem, né? E como eu invisto em ações, as pessoas sempre pedem para a gente dar uma olhada. Então, mas a grande questão é, o mínimo, o básico, a gente consegue observar. Geralmente, esses indicadores que eu falo para vocês, já são, assim, meio que suficiente para você entender como que a empresa gera dinheiro, como que a empresa está financeiramente ou não, você já dá uma boa indicação. Endividamento, a gente acabou de ver aí que Americanas foi descoberto um valor alto de dívida. Então, é muito importante você acompanhar a dívida da empresa. Então, essa empresa que está com a dívida bem saudável, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido significa que 0,6, com o que ela gera de caixa, ela pagaria a sua dívida, e a dívida líquida sobre os seus investimentos aí, ó, é de 0,98, ou seja, em menos de um ano, ela consegue liquidar toda a dívida se ela quiser pagar somente com a sua geração de caixa. Então, na minha humilde opinião, está bem saudável a empresa. Outra situação é aquilo que eu falo para vocês, de novo. Não sou um expert, a gente não vê de forma aprofundada, mas isso a gente consegue analisar. É uma empresa, olha para a margem. Por que eu não gosto de varejo, por exemplo, igual Americanas? Eles não têm uma boa margem operacional, né, uma margem bruta, e depois que paga tudo, tira imposto, funcionário, os custos e tal, geralmente empresas de varejo, a margem líquida chega a ser 1%, 0,5%, 2% no máximo, e aí qualquer situação de mercado aí pode fazer com que as empresas fiquem no prejuízo. Por exemplo, as Americanas vinham já há um bom tempo operando no prejuízo. Então, essa empresa, depois que paga tudo, ainda sobra uma margem líquida de 21%. Então, ela é muito lucrativa, né? Então, para mim, é algo muito, muito positivo. Ela tem esses indicadores de ROI aí, ó, e ROA. É o quanto ela consegue trazer de retorno frente ao dinheiro que ela investe. Ela consegue gerar 32% de ROI. Por isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Por que empresa, geralmente, você não precisa se preocupar se ela devolve todo o dinheiro que ela capta? Porque, assim, se ela investir no próprio negócio, ela consegue retornar 32% do que ela investe. E nós, enquanto investidores, a gente não consegue ter 30% de retorno. Então, por isso que
Quando a empresa investe no próprio negócio, às vezes é melhor do que ela ficar entregando dividendos, porque ela cresce num nível muito maior. Ela tem um ROA também de 13,14%. Ela vem com crescimento das receitas aí. Ela está conseguindo aumentar a receita nos últimos 5 anos de 15,63%. E os lucros aqui não tem informação dos crescimentos deles no decurso do prazo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Comenta aí para nós se você já tem alguma ação da Bolsa. Comenta aí para nós se você tem essa empresa ou tem a concorrente lá, a Klabin. Eu, particularmente, nesse início de investimento em ações, eu ainda não comecei a comprar, mas essa é uma forma indireta de você investir no exterior. Ela é uma empresa nacional, ela é uma empresa brasileira, mas ela é exposta ao mercado exterior também. Então, você meio que dolariza o seu patrimônio de uma certa forma. Por enquanto, eu não estou investindo em empresas desse segmento, mas futuramente eu pretendo ter empresa desse segmento sim. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você quiser nos apoiar aí, se inscreva no canal e ative o sino. Outra forma de apoiar o canal é tornando-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor simbólico, né? Bem baratinho, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo mesmo ele vai ser entregue com quase uma semana de antecedência, né? Então, para quem é membro, consegue assistir muito antes os vídeos agora, tá? Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, esse vídeo aí foi solicitado por um membro. Então, eu já optei por trazer, né, o quanto antes para ele. Se você também quiser apoiar o nosso canal, você pode fazer uma doação por Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado ajuda demais. Por algum motivo, às vezes o YouTube lá, ele não dá certinho o código do nome da pessoa, né? Mas se eu não estiver equivocado, é o Jardel que fez essa solicitação, ele é membro do canal. Ele falou, salve Amu, pode fazer um vídeo sobre a Irani, o Rani 3? Não precisa ter pressa para análise. Então, na medida do possível, a gente tenta atender o mais rápido possível. Então vamos lá. Sempre que você observar for ter interesse de investir, eu estou tentando mostrar para vocês não olhar somente para uma coisa estagnada. Por exemplo, a gente viu o dividendo da empresa, né? Tá. Agora olha para o histórico da empresa. Essa empresa ela tem um certo histórico. Então, em 2011, ela pagava mais ou menos 9%, depois caiu para a faixa de 4%, ficou um período aí até sem pagar dividendos, e agora, de uns anos para cá, ela voltou a pagar quase nada, 1%, 5%, e somente nos 2 últimos anos é que ela melhorou bastante o seu dividendo. Agora, você cuidado, porque teve uma distorção. Lá em 2012, essa empresa fez um pagamento bem extraordinário. Então, cuidado para você não estar sendo induzido a erro, tá? Provavelmente, se isso aqui fosse excluído, a média da empresa não é talvez 7%, 8%. Então, atualmente ela está nessa faixa, mas pode ser que futuramente ela recue para 4%, 5%, 3%. Então, tem que tomar cuidado e não achar que ela vai sempre manter isso aqui, né? Você tem que acompanhar os dados da empresa, ver como é que a empresa está reportando, qual que é o objetivo dela, se ela está em expansão ou não. Porque se ela estiver fazendo investimentos maciços, dificilmente ela vai conseguir entregar um dividendo nessa faixa, tá? Mas em termos de dividendo, atualmente ela está acima do que eu procuro. Muitos influenciadores aí acabam seguindo aqueles Benjamin Graham ou Décio Bazin, que eles falavam lá sobre ter 6% de dividend yield, né? Então eu sou menos exigente, para mim 5% eu já estou satisfeito. Então essa empresa passaria no crivo de pagadora de dividendos. Outro critério que pode se observar é o PL histórico dela. Então, cuidado com essas distorções, ó, porque isso aqui eleva a média, assim, e não dá para basear muito nisso. Então vamos olhar para o histórico aí, tirando essas duas distorções, ela sempre operou numa média, ó, de 16, 9, 7, 9. Durante um período, essa empresa provavelmente teve muita dificuldade, 2016, 17, ó. Ela teve um PL negativo, provavelmente estava operando com prejuízo. E aí 2018 vem com um lucro bem excessivo. Então pode ser que ela estava num período de investimentos. Então pode ser que durante um período, tá? Isso que você tem que entender. Ela pode até operar no prejuízo? Pode. Porque às vezes está fazendo investimento massivo, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aparentemente depois a empresa meio que entrou nos trilhos.
Então, começou a operar no positivo aí, com média de PL de 14, 6, 5, 5. Então, atualmente, ela está num PL aí um pouco mais aceitável, ou acredito que essa seja uma média mais aceitável aí de PL da empresa. O PVP dela histórico, atualmente o PVP da empresa está orbitando já nos últimos anos nessa faixa de 1,70, 1,80, e ela vem se mantendo mais ou menos nesse patamar, né? Então ele coloca como média 1,31, mas aquilo que eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com as distorções, né? Então esse 0,33 aqui pode estar puxando para baixo aí essa média dele de PVP, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, eu tenho um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar nessa nossa meta? Vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho, e o link desse canal vai estar no comentário fixado. Os nossos canais estão presentes em outras plataformas, então se quiser apoiar, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário lá para ajudar. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Aqui a gente consegue ver o que a empresa pagou de dividendos nos últimos anos, né? E que, mesmo que minimamente, ela vem pagando dividendos todos os anos. Então isso aqui para mim é algo muito importante, porque mesmo que a empresa passe por momentos, às vezes, de dificuldade e tudo, vem pagando dividendos. Aparentemente, somente no ano de 2016 que ela não efetuou pagamentos. 2016 e 2018. Mas a maior parte do tempo aí ela vem pagando dividendos e, inclusive, agora ela vem destravando bastante valor. Então, o que pode acontecer, gente? Esse período aqui, eu não conheço a empresa, não conheço o histórico, não sei se foi isso que aconteceu, mas provavelmente ela entrou em ou dificuldade financeira, ou estava se reestruturando, ou estava fazendo investimentos, e agora começa a destravar valor aqui para o acionista, né? Então, às vezes acontece isso. Atualmente, por exemplo, a Transmissão Paulista deu uma diminuída nos seus dividendos, porque ela está em fase de investimento. Então, pode acontecer de, durante um período, uma empresa dar uma recuada para depois destravar muito mais valor, né? Então, vejo isso de forma muito positiva. Aqui a gente vê nominalmente qual que é o valor de dividendos pagos. Então, ó, e dá para a gente tentar ver um histórico de pagamentos dessa empresa. Então, vamos pegar aqui o ano de 2020. Pegou mês 8 e mês 11. Então, aqui, ó, em 2021, ela também anunciou no mês 8 e mês 11. E 2022, ela anunciou no mês 8 e mês 11. Ou seja, baseado em 2020 aqui, ela está mantendo o histórico. Então pode ser que no ano agora de 2023, no mês 8 e mês 11, ela anuncie. Aí voltando agora para o que a gente já tem mais histórico aqui, daria lá no site para você fazer um acompanhamento muito mais longo, tá? Eu só estou mostrando aqui o curto de uma página. Então, ó, março ela anunciou em 2021, março ela anunciou em 2022, tá batendo. Abril ela anunciou em 2021, abril ela anunciou em 2022. Maio ela anunciou em 2021, maio ela anunciou em 2022. Ou seja, pelo menos nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, ela faz aí 5 anúncios no ano, ó. Então, é uma empresa que, apesar dos valores não serem muito grandes, ela vai estar sempre pagando uma querelazinha, né? Sempre vai estar caindo alguns rendimentozinhos aí para você. Então, é interessante. Poxa, amor, eu vou investir numa empresa para ganhar somente 9 centavos? Para ganhar 6 centavos? 28 centavos? Sim, abençoado. Com essa visão de pobre, né? Não dá para ter essa visão. Você tem 6 centavos, 9 centavos em uma ação. Mas e se você tiver 10 ações? Você já vai ter quase 90 centavos. Isso é pro resto da sua vida. E se você tiver 100 ações? Já passa a ter R$9. E 1000 ações? R$90. Então, imagina que se você acumula bastante ações da empresa, você já vai ter um volume muito maior de rendimentos. Então, no longo prazo, isso aqui passa a se tornar bem interessante acumular ativos, né? Então, não olhe para esses 9 centavos. Veja isso aqui como sendo multiplicando. Você colocando cada vez... Você compra, brincadeiras à parte, comprou uma galinha, a galinha vai chocando, deu um pintinho, outro, esses pintinhos vão virando galinha, daqui a pouco a sua produção aí, que era uma, você vira 3, daqui a pouco 5, 10, 20, 50, que é a grande maravilha dos juros compostos, né? O payout da empresa, amor, o que é payout da empresa? Payout é o quanto ela distribui do seu lucro. De novo, você pode observar que distorções podem trazer problema. Então, essa empresa, você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Em 2015, ela pagou 1000% aí de dividendos. Então, isso aqui distorce bastante. Mas o payout dela é o quanto do lucro ela distribui. Então, atualmente, ó, em 2020, ela pagou 48% de payout. Então, ela lucrou e aí metade disso ela entregou em rendimentos.
2021 ela pagou também 49%. E 2022 ela pagou 24%, tá? Mas ela tem pago aí de payout mais ou menos 49%. Imagina que essa empresa, durante o período, ela veja que ela não vai mais crescer, expandir, não vai fazer mais investimentos, ela tá com a dívida controlada e tal, ela pode aumentar o seu payout aí, ó, para 70, 80, 90%. E aí é o momento que ela destrava e aí vira uma baita pagadora de dividendos. Então, nos anos anteriores aí, ela estava numa questão de payout bem baixo, né? Um momento aí sem nem oferir tanto lucro assim. Então tem que estar ciente o seguinte: é uma empresa que passou um bom tempo lucrativa e tal, passou um período aí sem gerar lucro e distribuir dividendos, ou distribuindo muito pouco, né, frente ao que ela gerava, e agora ela voltou, assim, aparentemente, dar a volta por cima, né? Aqui a gente vê o seguinte: a Irani Participações, ela detém 40% das ações da empresa, essa Habitasul aí detém mais 10% da empresa, outra companhia Habitasul aí, ela detém mais 7,75% da empresa. Essa empresa ela está fazendo recompra de ações, ó, então ela tem um percentual de ações de tesouraria. E aí, teoricamente, isso aqui ó, é o que a gente chama de free float. É o que está livre no mercado aí para negociação. Essa empresa ela detém 41% de ações livres para ser negociadas aí no mercado. A remuneração dos acionistas, que é algo que sempre me chama a atenção. Volta e meia eu dou uma alfinetadazinha, né? O pessoal lá da família Barsi, que não tem o que se questionar, são pessoas com bastante conhecimento. Ah, que eu não invisto em fundos imobiliários porque você paga taxa. Tá bom, para essa empresa você está pagando por ano, ó, no ano de 2022, ela gastou 26 milhões aí com gastos de pessoal, 2 milhões por mês. Então, querendo ou não, isso aqui é como se fosse uma taxa. Então, essa história de que não lá paga taxa para gestão e tal, se sempre paga. Se você não fizer parte aí da cúpula da empresa, não tem como. Você é sócio, mas você acaba, querendo ou não, a cúpula aí é quem recebe mais mesmo, tá? Então, 5 membros aí receberam 21 milhões aí da cúpula. O conselho de administração aí recebeu mais quase 4 milhões. E aí, 10 pessoas receberam 26 milhões aí no ano de 2022. Aqui a gente já está dentro do relatório da empresa e aí eu volto a reforçar. A nossa leitura aqui da empresa é sempre a leitura superficial. Então, se você se interessar pela empresa, vá lá e estude mais a fundo. É importante que você entenda que ela tem vários subsegmentos que ela faz. É de papel, celulose e tal, sim. Mas o que ela faz? Embalagem? O que mais? Quais tipos de embalagem? Onde que atua? O que é mais lucrativo? Como é que tá isso? Qual a sua exposição ao mercado aqui brasileiro e exterior? Então, tudo isso é interessante para que você entenda um pouco melhor. O que ela vem mostrando, e isso a gente viu lá atrás, poxa, se ela está entregando mais dividendos, ela agora está sendo lucrativa, melhorou, a gente vê isso aqui também se refletindo nos números. A sua receita líquida aqui, ó, ela vem aumentando 14%. O EBITDA ajustado aí também aumentou bastante, ó. Os investimentos têm trazido bastante retorno. A dívida líquida de 1,18, então está até um pouco acima do que aparece lá, né? Lá no site. O ROIC dela de 24%. O lucro líquido dela aí, ó, um aumento de 39%. Isso aqui é muito positivo. Investimentos de 613 milhões aí, ó, nessa plataforma Gaia deles aí. E o custo da dívida de 14% ao ano. Então é uma dívida cara, né? Não é uma dívida barata, não. Ó, no setor, houve crescimento de 3,9%. Que setor? Segmento de embalagens sustentáveis. Papelão ondulado. Então você já começa a ver o seguinte, ela sabe essas caixas de papel? É ela que fornece o papelão para esse tipo de caixa de papel. Então, provavelmente, se você pegou em alguma caixa de papel, alguma embalagem aí, é uma boa chance de isso ter sido fabricado pela Irani. Então não é só isso que ela fabrica lá nas suas fábricas, tá? A gente vê que ela teve uma melhora. O terceiro TRI de 21 para esse terceiro TRI de 22, um aumento de 4%, mas um trimestre ao outro ela aumentou 8%. Isso aqui é a produção, tá? E aqui a gente vê a produção também medida em metros quadrados aqui, ó. Aqui a gente já observa que ela também produz papel, ó. Embalagens sustentáveis, tal, papel que ela produz. No segmento papel para embalagem sustentável, houve aumento no preço médio de 15% para flexíveis e redução de 18% para rígidas. Então, são diversos segmentos que a empresa atua. Caso você se interesse pela empresa, é muito interessante você observar isso. Então, ele teve uma diminuição das vendas aí em toneladas. Os preços médios eles conseguiram aumentar, ou seja, por mais que diminua a venda, mas ele consegue aumentar o preço, meio que equivale o que ele estava gerando de receita nesse sentido aí, né? E aí o preço médio de situações rígidas, ó, flexíveis aumentou 15%, mas nas rígidas diminuiu 18%.
Eu fiz questão de trazer essa DRE, mas nós não vamos analisar números aqui, porque o objetivo aqui não é trazer um esmiuçamento de forma como se fosse um contador. É só para vocês entenderem o seguinte, ó. Essa empresa, ela produz, ó, o que gerou de receita das produções, vendas, ela teve 30 milhões de vendas, ela vendeu 25 milhões aqui internamente e 4 milhões externamente. Então ela tem exposição ao mercado exterior, ela tem exposição ao dólar, provavelmente? Sim, mas é muito pouco, assim, muito pouco não, né? Mas é algo na faixa aí de 12, 15% do seu portfólio interno, né? Ainda não é uma exposição alta aí, mas, de novo, você consegue se expor de certa forma ao mercado exterior investindo aí nessa empresa. É uma forma de dolarizar o seu patrimônio, tá? Aqui ela mostra o endividamento da empresa, o que ela precisa pagar. Eu acho que seria muito interessante se os fundos imobiliários passassem a trazer as suas alavancagens dessa forma aqui, ó. Porque você consegue saber com exatidão o que a empresa tem que pagar, ó. Então aqui a gente vê os endividamentos da empresa, ó, durante o ano 2022, tá? No primeiro TRI, ela teve que pagar ali 877 milhões. Segundo TRI, 1 bilhão ela teve que pagar. Terceiro TRI, 1 bilhão aí, ó. Então assim, ó, saldo de caixa, o que ela tem saldo de caixa? O caixa dela tá bem saudável, ela tem caixa. E aí a dívida da empresa, ó, 619, 649. Então a gente vê todo esse endividamento, como é que funciona, como é que ela tá amortizando. Seria muito interessante, porque assim, você tem noção se a empresa está saudável ou não, se ela vai precisar se endividar ou não. A maior parte da dívida da empresa é em moeda nacional, 96%, mas ela também tem dívida em dólar, ó, moeda estrangeira. Longuíssimo prazo dela aí, ó, 78% e curto prazo 22%. Então, assim, não precisa se preocupar no curto prazo, que a dívida vai vencer aí com prazo, né? Então, isso aí também dá um certo respiro para a empresa, né? Nesse quesito de dívida, atualmente, ela está bem saudável, pelo menos na minha humilde opinião, né? Um ponto que eu trago para vocês é o seguinte: quando eu vou investir numa empresa, esse é o principal questão, assim, que eu olho. Se a empresa é lucrativa ou não. Então, essa é uma empresa que, se você for investir, você tem que tomar cuidado, você tem que entender muito bem onde você está pondo os seus pés. E a gente viu isso lá atrás. Ela passou por dificuldade durante uns anos aí, a gente viu que se refletiu nos dividendos e tal. Então, assim, ó, durante o ano 2016, 2017 e 2019, essa empresa deu prejuízo. E geralmente eu não gosto desse tipo de situação. Então, eu poderia investir nessa empresa? Até poderia, mas geralmente eu quero pagar, assim, uma margem de segurança maior. Então, talvez quando ela estivesse ali naquela faixa de R$5, eu me sentiria muito mais confortável de me posicionar do que agora que ela tá 7, tá? Porque eu acredito que eu nunca estudei a Klabin, mas eu acho que a Klabin pode estar muito mais sustentável que essa empresa aqui. De novo, tem que estudar. Aparentemente essa empresa vem numa ótima mudança de rumo. Aparentemente agora ela entrou nos trilhos. Então eu não sei se esse período aqui ela estava fazendo investimentos para agora destravar isso e vir num crescimento bem agressivo, né? Então, mas você tem que estar ciente do seguinte: essa não é uma empresa que há muitos anos ela vem rodando redondinha. Eu já mostrei para vocês aqui Banco Brasil, Bradesco, Taesa, Santander, Copel. Aí eu vim mostrando inúmeras empresas que ela vem rodando direitinho aí nos últimos anos. Então, essa empresa, por exemplo, ela já teve alguns tropeços. Mas ela sempre vem também melhorando a sua receita. Em 2009, ela receitava 300 milhões. Atualmente, ela está chegando perto de 2 bilhões. E o seu lucro, que era na casa de 27 milhões, saltou para atualmente na casa de 358 milhões. A empresa vem conseguindo gerar bastante lucro atualmente. Então, essa curva de lucros dela e essa curva de receita é algo bem interessante, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessa empresa são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Vá também nessas outras plataformas, siga, deixa um like, comente lá que ajuda muito. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou dessa empresa? O que você achou do relatório? O que você achou dos números trazidos aqui? Você acha que ela é uma boa empresa? Que ela é uma empresa que pode ser investida? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Como eu disse, eu não tenho essa empresa no setor aí, né? Mas futuramente eu pretendo também ter empresas de outros segmentos que não sejam somente aqueles que eu invisto atualmente. Mas a gente viu que aqui é um setor um pouco mais difícil de você analisar. Não é tão simples você observar a forma como ela gera renda,
como que o mercado exterior afeta, como que o mercado interno afeta a empresa e tudo. Então, nesse momento, eu não pretendo ter. E também tentei mostrar para vocês que durante um período a empresa já passou por algumas dificuldades, né? Não sou acionista da empresa, não tenho interesse de ser, mas isso não significa que ela seja ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Lembrando também que as minhas análises, as minhas leituras são superficiais. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo aí de chegar a 15 mil inscritos, estamos bem perto. Então se inscreva no canal e ative o sino. E se quiser apoiar o nosso trabalho, torne-se membro. 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. Para o canal, isso faz enorme diferença, né? Outra forma de apoio ao canal é o Pix. Se quiser fazer qualquer doação, amuinvest@gmail.com. Agradeço de coração aí. Tá aí, acredito que seja Jardel. Tá aí a sugestão de vídeo. Espero que tenha ficado agradável, que tenha ajudado de alguma forma, trazido algum conhecimento. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Vou deixar passando vários slides a respeito dessa empresa aqui. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!